muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Tamar, do projeto O Mel da Deusa. Olá, bom dia, Tamar. Bom Muito dia a ti, obrigada. Susana. Muito obrigada pelo convite e bom dia a todas e a todos que estejam aqui conosco. Muito obrigada por teres aceito este desafio de participar nestas conversas, em que continuamos, grande parte de nós, confinados, e eu tenho dado a conhecer muitos projetos femininos e eu já te sigo, estava-te a dizer, aliás, em off isso, já te sigo há algum tempo e acho o teu projeto muito bom. E gostaria que tu fizesses aqui, se calhar agora, um pequeno preâmbulo de te apresentares. Quem é a Tamar? Então, a Tamar é uma mulher que também ela fez um percurso no feminino. Tudo começou já perdi a conta, e numa perspectiva pessoal. Mas a verdade é que sempre esteve não realizada em termos profissionais e não conformada, o que fez com que depois toda esta minha descoberta, sobretudo na área da sexualidade, fizesse com que eu desse mesmo uma reviravolta à minha vida e criasse, assumisse o Mel da Deus enquanto uma plataforma onde eu expresso as minhas áreas de trabalho, que são as consultas, as formações e em breve estrear-me como autora através de uma editora para o lançamento de um livro de sexualidade feminina. Então, digamos que, sem dúvida, eu sou daqueles exemplos em que há uma motivação pessoal muito forte para uma mudança e que muitas vezes a mudança não acontece como nós planeamos, acontece melhor. Boa perspectiva. Mas tu de formação és socióloga, não é? Sim, então eu comecei aos 18 anos, entro na universidade e escolhi Sociologia, que no fundo foi um curso de base, não é? Depois especializei-me em recursos humanos e trabalhei durante 12 anos em recursos humanos, chefiando, por fim, a área de formação e de valorização de competências daquela organização, que tinha 1.600 pessoas. Então, digamos que lá está, também aí já estava a semente, porque eu sempre dei formação em outras entidades e com a sociologia vem muito esta coisa dos grupos, do fenómeno das relações em grupo, das influências. Agora, obviamente, pondo sempre a intimidade de parte, não é? Mas sociologicamente também se começou a perceber que nós somos a geração e que estes tempos nos estavam a desafiar muito para um mergulho interior, para a descoberta de todas as nossas áreas mais escondidas, desconhecidas, que ao fim e ao cabo é o que é a intimidade. Então, depois, aí sim lembro-me, a partir de 2006, comecei eu a fazer um curso de desenvolvimento pessoal e fui-me especializando numa série de coisas. Portanto, tenho aquele conjunto de certificações, de coisas que nunca pus em prática sequer, outras que experimentei, É e foi por engraçado, parte. isso achas que te ajudou no teu autoconhecimento, essas formações, era tu procurares também te conheceres? Completamente, completamente. Aliás, tudo começou por motivação profissional, porque estávamos no boom do aparecimento da inteligência emocional, portanto, eu, enquanto formadora, e com as minhas valências, sempre dei formação nas áreas do desenvolvimento interpessoal e pessoal, e surge o Daniel Goleman com o conceito da inteligência emocional, já tinha saído o nosso brilhante António Damasio, na neurologia, não é? E portanto é aí que eu estava a dizer, começou aí a raiz dos tempos, inclusive nas organizações, em que se percebia que o intrapessoal ia ser a chave para o futuro. E aquilo tocou-me forte, porque eu percebi, ok, é também aqui no meu intrapessoal que eu estou a patinar, que eu desconheço, que ninguém fala, porque socialmente eu não só sentia que tinha as competências, tinha as valências, tinha-o à vontade, como também era reconhecida enquanto tal. Então é aí que eu te estou a dizer que foi mesmo aquela coisa de desliga a ficha do que os outros te dizem, porque dos outros só está a vir esta noção de que estás bem, olha o sucesso, e foca-te no teu desconforto, ok? Então
comecei a dar formação e é aí que eu digo, não, espera, eu estou a dar formação destas coisas, mas há aqui umas feridas, não é? Que eu não sei o que é, então a ajuda começou a vir através de uma série de consultas, de formações, etc., até chegar à sexualidade e aí começou logo desde cedo a ser, ok, eu acho que vejo aqui um futuro para mim, pronto, e então assumi o Mel em pleno em 2015, desvinculando-me do outro trabalho e é isto. Muito bem. O mel, assumir o mel em dois assumir o mel é a frase mais bonita que eu ouvi esta manhã, já está. E também gostei de uma que fixei aí, que é assumirmos o desconforto, não é? Assumirmos que o temos, que é para podermos, passar, por cima dele ou tratá-lo, ou não é? Tu falas de uma sexualidade consciente. O que é que nós podemos entender sobre isso? Olha, acima de tudo, e agora continuando a questão, a narrativa do meu percurso, a questão do corpo é fundamental. Então, nós fomos preparados e continuamos a ser estimulados para desenvolver a cabeça. Então, todo o nosso lado racional, lógico, factual, entendes? Toda o reinado da racionalidade. E precisamente todas as teorias, todos os modelos foram apontando que esquece, não é? Tu, para estares em ligação contigo, precisas de estar no corpo. Daí que as práticas de consciência assentem muito, por exemplo, na respiração. A respiração é uma das coisas que te liga a este momento, ao momento presente. Então, nisto do meu percurso, eu não falo muito das tais certificações mais ou menos informais que fui tirando, porquê? Porque esta questão da ligação ao corpo é uma coisa que, ok, um profissional pode nos dar dicas, mas é uma coisa muito pessoal, é uma coisa ao mesmo tempo muito orgânica. Então até te vou dar o exemplo. Ali por entre 2009 e 2011, eu usei e abusei das viagens desconfortáveis precisamente para, sabes, me forçar a pôr no corpo. Eu fiz trekkings de 6 dias nas condições mais adversas. Eu tive em países que dava, um tempo atrás, dava nojinhos, não é? Índias, Marrocos, tipo, isto está tudo muito sujo, isto é tudo muito úmido, sabes? E então é essa recuperação dos sentidos, da força que este corpo tem, da capacidade de adaptação e que não é perigoso estar em contacto com ele. O perigoso é quando nós não cuidamos das emoções que vamos reprimindo e que ficam aqui alojadas, dos traumas, dos bloqueios e dessas coisas todas. Então, a sexualidade consciente é uma sexualidade que basicamente vem dizer: és livre de fazer sexo e de tomar as tuas opções de sexualidade como quiseres. Agora, tomem atenção que convém estar ligada a ti, convém que as respostas venham de dentro, porque senão pode correr muito mal e pode inclusive prejudicar-te, não é? Então há de facto muita insatisfação, há de facto muita paz podre nas relações, porque não se fala disto. E depois a malta estranha que os pénis comecem a não ter ereções, as mulheres estranham não terem A mais razão prazer e orgasmo, a razão do desejo e a dele falta de existir e não de desejo, existir, advém disso, não é? advém Das disso. nossas frustrações também, ou Exatamente. de estarmos bem, porque lá está, os relacionamentos, eu costumo dizer isto com uma amiga que também é socióloga, são a coisa mais difícil que nós temos, não é? Sejam eles profissionais, amorosos, familiares e as amizades do dia a dia, Exato, são sem as coisas dúvida, mais difíceis, não é? sem Ou como um dúvida. amigo meu também costumava dizer, é assim: "O problema são as pessoas". Exato. Tal e qual. Ah, mas é interessante no Mel da Deusa, tu tens lá, que quando falas da sexualidade, consciente, que dizes que existimos para educar a literacia
e o empoderamento corporal e sexual, e acompanhar indivíduos, casais e grupos. Por isso, tu fazes na prática este tipo de trabalho com as pessoas diretamente, não é? Dentro dos Exatamente. teus, eu nem lhe gosto de chamar serviços, mas são serviços que tu Sim. proporcionas para os outros, mediante a tua formação, tudo que tu aprendeste, essas formações, a tua formação universitária também, e o que deves ter aprendido, então, lá está, em contacto com as pessoas, com o emprego que tiveste. Eu digo sempre, nós podemos não gostar de muitos dos empregos que tivemos para trás, e eu própria também não gostei no jornalismo, mas todos eles vão ser ferramentas no futuro, é incrível, Fundamentais, não é? fundamentais. Por isso, quando nos perguntam, não sei se também te perguntam assim: "O que é que tu dirias?", isto perguntam-me muito, é engraçado. À à Susana de 25 anos, por exemplo, e diz assim: "Faz tudo igual". Eu a única coisa que diria era: "Faz tudo igual, mas não te demores tanto". Pois, mas lá está, Arrisca, arrisca antes. às vezes nós precisamos dessa demora, não é? É o seu tempo. É, E isto dito por uma impaciente, digo-te, mas oh, não, então pronto, o único conselho que eu diria é assim: olha, aqueles problemas que vão parecer o fim do mundo, tem calma, porque todos eles vão passar. tal e qual, tal e qual, tal e qual, é Mas mesmo isso. mas então Hã, tu tens esse tipo de serviço, ou seja, tu fazes um acompanhamento, tanto a nível individual, acho que isto é importante, como a nível de casais, por exemplo. Casal, sim, e com formação, porque o que é que acontece? Em formação é onde eu falo mais da literacia corporal. O que é a literacia? Nós, de facto, conhecermos o nosso corpo, não só, e no meu caso eu junto muito também a perspectiva energética, a simbologia associada ao nosso corpo, não só aquela mais fisiológica e anatómica, mas é muito importante nós conhecermos realmente o nosso corpo. É a tal questão, se eu me vou ligar, a parte da cabeça, ou seja, a parte funcional, também é importante vir, também estar desperta. E é incrível, Susana, como quando nós abordamos o genital feminino, nós percebemos que não o conhecemos. Não só não conhecemos a sua anatomia, como, e isto ainda é mais terreno para desbravar, não sabemos as sensações associadas aos estímulos nas diferentes partes do nosso genital. E vou-te dar um exemplo. Aí fora, a malta fala de vagina, quando no fundo está a referir-se à vulva. Exato. É uma coisa que muita gente tem batido agora, que é, existem diferenças. Olha, já agora diz-nos qual é, que é para ficar aqui também na nossa conversa. Então, a vulva é a parte externa do genital feminino, que envolve os lábios, o clítoris e que vai, portanto, toda a zona do monte de Vênus ou a pubis até ao períneo, não é? Toda a parte externa. E a vagina é só o canal que vai desde o orifício de entrada da vagina, não é? Na vulva, até ao cérvix, ao colo do útero. Então é esse canal. Portanto, esta coisa de que a vagina é isto, a vagina é que. Não, a vagina de facto não se vê, só podemos tocar internamente. Agora, a vulva não. E a vulva é algo que nós estamos em contacto, mas não seja quando fazemos o nosso xixi, não é? E há o papel e há a cueca durante o dia, mas há uma profunda desconexão. E esta lei que todas as tradições filosófico-espirituais que estão na base desta nossa civilização sempre dizem é: aonde tu levas a atenção, tu dás poder. Não é? Então, esta parte da literacia corporal é a porta de entrada para isso. Olha, há isto, presta atenção. E como é que prestas atenção? Podes pôr um espelho e observá-la, porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa é ver a tua Havia, própria vulva. havia mesmo um estudo que dizia que, não foi feito em Portugal, mas penso que era ou do Brasil ou dos Estados Unidos, que dizia que quase 70% das mulheres, uma coisa assim enorme, nunca tinham olhado para a sua genitália, lá está. Não. E quando se olha, é naquela perspectiva de há alguma coisa que está errado, não é? Porque tenho um desconforto, uma comichão, um altinho, etc. Ou naquela situação muito desconcertante que é verificar como é que está depois do parto.
e vem associada a muitos receios, não é? De estar deformada, de estar mais feia, de estar disforme. E, portanto, repara, é sempre, quando vamos olhar, é É sempre sempre nesta já com um perspectiva. ar pejorativo, não é? Entramos já Exatamente, e depois também, eu exatamente. nem sei onde é que na nossa era isto começou, de nós acharmos que é feia. Não é? Sim, Enquanto, por exemplo, no sexo masculino é quase um endeusamento do Cristo. exatamente, No todo lado o da mulher endereçamento, no todo o lado da mulher, endereçamento. onde o milagre do nascimento existe e de tudo o resto, é precisamente o oposto. E eu nem sei de onde é que vem esta ideia, confesso-te, mas é Esta, interessante. esta ideia começa com o despontar logo da civilização. Grécia Antiga foi quando há assim a grande ruptura com os princípios do feminino, porque ao fim e ao cabo é através do corpo feminino que há a vida Exato. e que há a transformação. E portanto começou esse corte na Grécia e depois todo extrapolado pelo Império Romano, não é? Portanto, esta noção não é do imperador, do todo-poderoso que chega e conquista e coloca o seu pau, não é? Literalmente. E olha o que é que os portugueses fizeram também, não é? Chega lá e põe a cruz. Portanto, toda essa simbologia é de facto uma característica daquilo que na sexualidade consciente se fala como uma sociedade falocêntrica. Nós Exato. temos isto, não é? E, portanto, por oposição, lá está, o que se valoriza, algo que tem que se desvalorizar. E quem pagou as favas, como se costuma dizer, é o corpo feminino. E repara, por exemplo, nos destinos de viagens, e o último que fiz internacional foi a Paris, e lá está, agora não me lembro do nome daquela praça, mas lá está, os obeliscos, não é? Rotundas, Sim. aquele Esse obelisco. esse esse obelisco acho que foi roubado aos egípcios até, Oh, deixa-me ver pronto, se é assim. completamente fálico e a gente fica ali, ok, não é? É, Que tem o seu mérito, são antenas, de facto, esta energia vertical, em termos espirituais, são antenas importantes para nos ligar à sabedoria, à energia do cosmos. Agora, nós estamos na Terra, nós somos matéria, nós temos que estar, lá está, em contacto com o nosso corpo, com a verdade, com a sabedoria, porque ele próprio, a cada fase de vida, vai-nos dando pistas para a nossa transformação, não é? E aquela coisa também que as respostas literalmente procura dentro, porque não dá para comparar. Tu estás numa fase, eu estou noutra, seja pela idade, seja pela exato, experiência, seja tudo é pelo diferente. ambiente à tua volta, não é? E então eu Há sinto que esta há literacia, como eu te estava a dizer, não sim, é? Em termos de formação, passa muito por isto. Vai de uma grande privacidade, onde literalmente eu já fiz formações em que as mulheres estão todas de costas com um espelho, portanto ninguém vê ninguém, não é? Está tudo protegido, a formações mais óbvias, não é? Em que não há, que o grupo decide, não, tudo bem, o espelho também esconde, estamos aqui, estamos à vontade. Então, essa é a base. Depois, a outra base, quer em consulta, quer em formação, é muito este treino inicial do que é a ligação ao corpo e do que é o contacto com esta energia sexual, que não tem que ser só para sexo. Então, da literacia corporal também vem isto, é não só conhecer a anatomia, as funções e as sensações associadas, porque cada uma de nós deve ter o seu mapa erótico, ou mapa de sensações, o que é que para mim resulta, o que é que não resulta, e toma nota. E é daí que vem o tal empoderamento. Eu sei o que quero, o que funciona comigo, sei também o que estou disponível para descobrir, é a uhum. tal coisa, não é? É tão bom nós voltarmos aos mesmos lugares. Eu, em viagens, tenho sempre este conflito, não é? Quero o novo, Mas mas também depois quero voltar quero voltar, não é? E esta última viagem, lá está, a Paris, já tinha ido 2 vezes, mas é aquela coisa, tipo, não, ainda tenho que voltar lá mais vezes. Então, com o nosso corpo é a mesma coisa, é, ok, há aqui uma coisa que eu ainda não fiz, e não tenho sentido falta, mas agora estou, A ou porque mudo descobrir. de parceiro, ou porque estou numa fase, entendes? Então, é muito isso. Portanto, estava-te a dizer do mapa erótico. E depois é, sobretudo para a mulher, não é? Que a maioria reporta uma libido fraca,
É, ok, como é que tu ativamente podes cuidar desta energia? Porque há muita ideia romantizada e facilitista, não é? Desta sociedade também de consumo, nós somos consumidores de fora para Sim. dentro. Então, na intimidade, há muito esta noção de que de início funcionava, não é? Era super fácil, porque havia O aquela início das paixão, relações, não é? Toda a gente fala disto. a atração, e A depois novidade. a Será? novidade A é fácil, não novidade, é? Não é é. fácil, eu não tenho, isto não dá trabalho, é natural, Sim. sabes? Há muito esta coisa de é natural, não é forçado. E depois a mulher começa a considerar que é forçado e obviamente que deixa de gostar. Então, todo este trabalho prático tem muito a ver com, não, a verdade que não nos disseram é que vais ter que trabalhar para isto também. Tal como fazes a tua higiene básica, isto é também, ou como tenho muitas clientes que vêm do ramo do desenvolvimento pessoal, não é? E têm as suas meditações, fazem o seu yoga, mas este link também ainda não está feito. É. Então, se praticas yoga, se fazes a meditação, todos os dias pensa, ok, como é que eu cuidei hoje, ou vou cuidar da minha libido? Porque pode ser simplesmente tu veres uma paisagem bonita, uma coisa que te inspira, não é? Quem é que não gosta de um pôr do sol? Quem é que não gosta de um luar, de lua cheia? E fica por uns momentos a conectar-te, preenche-te disso, porque isso vai-te trazer esse fluxo de vida, essa tal disponibilidade, esse está-se bem. A ver um filme mais erótico, ou ler uma literatura mais excitante, ou dançar fluidamente. Portanto, move o teu corpo, estimula os teus sentidos e, claro, não é? Pronto, e depois podes fazer uma série de práticas mais orientadas. Sendo que estas práticas, respiração, movimento e uma expressão sonora também a acompanhar, em termos terapêuticos, é o que funciona para cuidar de bloqueios. Portanto, aqui eu digo que eu faço uma abordagem corporal nesse sentido, ou seja, a grande diferença entre a sexologia é que a sexologia fica ao nível da cabeça, a explicar as coisas, a dizer agora vai para casa e faz isto e isto, embora claro que haja um conjunto de recomendações para casa, o trabalho corporal é a grande base e culmina, portanto, o topo do meu trabalho pode inclusive ser, portanto, é um trabalho que eu não toco, quando eu digo respiração, som e movimento, eu estou a acompanhar a pessoa, mas há uma parte em que eu posso tocar, que é nas massagens. Então, a massagem numa perspectiva terapêutica tem muito a ver com, ok, temos mesmo que ir aos tecidos, porque estas práticas ou não terminaram, ou seja, não fizeram o trabalho todo, ou isto é um acrescento. Ok, até fizeram, mas esta é a última etapa, não é? É tu perceberes mesmo no corpo onde é que estão os teus pontos de dor, de desconforto ou também de prazer. De prazer. Tu notas, ou melhor, existe mesmo um maior desconhecimento da mulher em relação ao seu corpo, a nível de prazer, do que o do homem, não é? Sim. Agora, o que é que acontece? Desconhecimento, sim, do prazer. Agora, a nível. Ou do potencial de prazer, é isso, não é? Ou seja, até podem conhecer, mas se calhar podemos conhecer, mas, se calhar ainda não atingimos o todo o potencial que podemos ter, é Não, isso? não, não. E na questão do homem, é o comportamento está muito viciado. Então é, ok, tem noção da sua anatomia, até porque a natureza fez com que o genital do homem seja exterior, não é? Exato. Não só nós vemos como eles querem que toda a gente veja, e olha o fenómeno das nudes. Uhum. Cá em Portugal, eu pelo menos felizmente ainda estou ilesa, embora muitas figuras públicas Sim, venham sim. já falar disso, que abrem as mensagens e têm logo ali. Um, Eu estou a rir porque vi um meme, um meme esta semana que era assim: quando ela clica em 3 fotografias tuas do Instagram e depois vê-se o pénis a falar com o homem a dizer assim: "Manda-lhe uma foto minha".
Então a questão está aí. Uhum. A grande descoberta que ainda falta no homem é desliga um bocadinho essa ligação tão direta e rápida que tu tens, que sexo é amor, é uma busca por amor. E experimenta-te ao nível das tuas emoções, da tua vulnerabilidade, da tua sensibilidade, nessa busca do amor, não só através da tua pila. Porque o sexo também pode ser só sexo, e é aí que eu dizia, sexualidade consciente, porque depois há muito esta ideia que eu própria tinha, não é? Portanto, repara, eu tenho ferramentas do Tantra também, não é? E o Tantra dá a ideia para um leigo que é aquela coisa muito demorada, 4 A horas a culpa é do fazer Sting, isso. não é? Porque a culpa é do Sting, que veio dizer que fazia amor com a mulher durante não sei quantas horas e Horas e não sei o quê. praticava o tantra. Agora, e muitas pessoas fazem-me esta pergunta: qual é a tua visão das rapidinhas e de não haver assim muito preparativo? Assim, ótimo, se é o que apetece aos dois. Exato. Portanto, vamos nos desconectar da forma, a forma pouco interessa, o que interessa é isto, é o que é que te move cá dentro. E às vezes uma rapidinha é ótimo. Não há pachorra, não há tempo, queremos despachar, está tudo bem, mas agora lá está, se é o que apetece, ou se é o que as condições permitem, não é? Porque E para os 2, não é? E e que para os dois, estejam os exatamente. 2 cientes disso, Porque no muitas universo vezes. feminino há muito esta noção, lá está, que vem de uma romantização, de um ideal e que vem muito da educação que tivemos de dar-te ao respeito. A boa mulher é aquela que é contida, não toma a iniciativa, não se expressa vocalmente, Não portanto, tem muitos não tem muitos parceiros. parceiros, portanto, não é? Então a mulher fica assim à espera sempre do cenário ideal. Porque ainda continuamos com essa coisa de se um Muito, homem tiver muito, muitas parceiras, está tudo bem, muito. uma mulher, Muito. Isso continua imenso e eu tenho clientes entre os 22 e os 60, vá lá, não é? 22, uma 62, grande abrangência. uma grande abrangência e é curioso, sabes, e agora entra aqui novamente a sociologia. Gosto de trabalhar com todas as fases de vida, mas o que eu noto de diferença é, enquanto uma mulher nos 50 e tal, 60, que foi muito mais castrada culturalmente do que as mais novas, muitas vezes conseguem muito mais rapidamente descartar-se destas camadas cheias de bolor. Porquê? Porque já não têm o peso dos papéis sociais. Elas entram e Exatamente, dizem agora é para mim. exatamente. Eu não tenho que mostrar nada a ninguém, né? Ou já estou reformada, ou estou no topo da carreira, os filhos já estão na sua Exatamente. vida, divorciei-me, ou ele morreu, ou até estamos juntos, mas acabou, isto não pode ser só posição papá-mamã, porque há aqui um fogo dentro de mim, o que é isto? Muitas não sabem, porque repara, todas as fases de vida da mulher estão envoltas em tabu e lá está, e no tal, na tal visão pejorativa. Então, o que é que nos passam da menopausa? A mulher Exato. está acabada, esquece, não é? E E nós temos medo, não é? Começamos a medo, chegar aqui, que horror, vamos ficar com as peles caídas, velhas, ninguém mais vai olhar para nós, não é? E olha todo o efeito deste rejuvenescimento, não é? A indústria do rejuvenescimento tem-nos aqui como fiéis seguidoras e consumidoras. E o que acontece é, muitas mulheres sentem fisiologicamente este despertar de um fogo que elas dizem sinto na adolescência, e de facto muitas autoras do feminino consciente chamam mesmo à menopausa a segunda adolescência, e olha o maravilhoso que é, porque traz esta espontaneidade, traz esta liberdade, esta vontade de explorar, de descobrir, mas já com a experiência de vida. Então, para mim, é uma grande riqueza trabalhar com estas mulheres. Com as novinhas, onde supostamente, uau, já cresceram num ambiente muito mais facilitado, não é? Para a mulher, já com alguma abertura, a pressão do papel social é fortíssima. Então, temos na geração das que estão em relações longas ou casadas ali pelos 20 e tal, 30,
em conversas de amigas, ainda passa muito esta noção de que, o quê? Mas ainda estás em busca do teu prazer e do teu orgasmo? Esquece. Esquece, isso já passou. A gente vai lá, sábado à noite, faz 30 anos. E isto para mim é. Não, não, 30, não, olha o que se espera, olha o que se espera, não é? Portanto, continua. Eu também acho que é muito importante a gente dizer aqui que muitas vezes, as conversas do confinamento são sempre com mulheres. A maior parte das mulheres que eu trago aqui trabalham o universo feminino, mas é muito importante também nós dizermos, nós temos montes de tabus, mas os homens também têm, que é, eles têm que estar sempre preparados, eles é que têm que tomar a iniciativa, Tal e e qual, tudo não isso pode. pesa. Por isso, não sintam que não estão aqui representados, na verdade, é só porque eu decidi, e as minhas convidadas também são mais dirigidas ao público feminino, mas nós também sabemos das vossas dores. E de vez em quando até são abordadas aqui, mesmo por sociólogas, sexólogas, etc., porque nós sabemos que também existem montes de tabus, e que lá está, depois as mulheres também se agarram e se calhar tu até conheces isto, que é casais em que elas estão sempre à espera que seja ele a dar, até Claro, têm a claro, vontade, e o claro, homem é que tem que, não claro. é? E que também eles têm os problemas da semana de trabalho e mais outro peso que eles têm, que é de serem quem leva o dinheiro para casa, porque eu sou homem, tenho que cuidar da família, não é? Todo esse É peso terrível, que não há pachorra, é é, terrível, é injusto, é falso, sabes? Lá está, é esta polarização tão extremada destes papéis sociais que só prejudicam. E na exatamente. intimidade, repara, o homem chega a casa fruto dessa pressão toda. E o que os homens têm vindo a reportar, assim, igualmente, todos, eles não se conhecem e têm todos reportado isto, são dois cenários. É esse o da pressão, quer dizer, chego a casa e tenho que ser eu sempre a tomar a iniciativa e estou cansado de levar tantas negas, porque é frustrante, não é? E a outra é, ok, eu até fiz sexo, mas eu não a senti lá. Então eu passo muito isto às mulheres. O que é isto? Eu não a senti lá. Ela não estava no corpo. Então, em consulta, e lá está, isto não é das coisas que estão que em grupo, em formação eu trabalho, mas em consulta é muito descascar o que é, repara, para o teu parceiro ter sentido que tu não estás lá, eu preciso que tu percebas para onde é que tu vais. Uhum. Para onde é que tu vais? E é a cabeça. Eu nunca mais me esqueço, precisamente, uma rapariga na casa dos 24, 25, nascida e criada Lisboa, centro de Lisboa, numa consulta me diz que até fala com a mãe até é uma confidente, lá está, gerações mais novas, mas olha o que a mãe dá de conselho. Ela diz: Oh mãe, não tenho prazer, aquilo até é um bocado desconfortável para mim, com o meu namorado. E ela diz: Oh filha, tenho aqui assim a dica para ti, isto é para as mulheres, é o que funciona. Inspira quando vocês começarem a envolver-se e sustém a respiração. Que é precisamente isto, não é? Aguenta, Ok. aguenta, porque é horrível mesmo. Ao fim e ao cabo, o que ela quis dizer é isso: aguenta, porque é horrível, temos que fazer, não é? Esta coisa do servil, porque senão ele vai procurar outras ou acaba a relação, e aguenta. Então, quando o homem diz isto, eu não te sinto, tem a ver com tu não estás lá, de facto. Então é muito. Ela abriu as pernas, mas ela não estava de coração. Existem várias variantes. É essa do homem ter essas cargas também familiares, da mulher ter uma pressão também vem do trabalho, tem o trabalho de casa com os filhos e tudo. Estamos a falar de várias coisas, não é? Que podem interferir e que as pessoas tenham noção de que nós às vezes parece que não estamos a tocar nos assuntos, mas também muitas vezes depende da conversa e do rumo dela. Nós sabemos que muitas mulheres às vezes chegam a casa e realmente não vão ter Não dá. vontade, porque é tanta coisa naquela cabeça que a última coisa que querem é irem dormir e não estar a pensar ali, sei lá, em tantas coisas que lhes podem, e essa é a questão, serem difíceis de fazer, não é? Essa é que é a questão, parece que se estão a obrigar a uma coisa e não deve ser isso, não é? E negam a iniciativa do homem porque também sentem como mais uma pressão.
E o que acontece aqui é, não, e eu muitas vezes digo, lá está, eu trabalho sobretudo com mulheres, mas eu não passo a mão sempre na cabeça das mulheres, sabes? O despertar tem muito a ver com, sai do teu umbigo, que eu entendo, eu legitimo as tuas dores, mas tens que sair dela porque estás numa relação. É, fica nas tuas dores, mas abre-te ao que o outro tem. E o outro não existe para te pressionar. O teu parceiro não acorda de manhã a pensar, vou fazer isto, isto e isto, para lhe fazer mal, não é? Claro, se não estou numa relação abusiva. Sim, numa relação normal, estamos a falar O de uma que ele relação está normal. a querer é, Uhum. como ele não está tão confortável, não é tanto o mundo dele, a parte emocional, ele quer, a partir do corpo, a partir da intimidade física, conectar-se contigo. Então, isso que tu vês como uma pressão, eu vejo como uma ponte, é uma ponte de ligação. E a partir do momento, e repara, aqui também pode ser polémico, a mulher não tem que dizer que sim, sempre. Mas, mais uma vez, é limar, refinar esta polarização entre o sim e o não. Então, ela, no momento, pode dizer não, mas oferecer um outro cenário. Peço-te que amanhã venhas novamente fazer um check-in. Sabes? E sorrir, dizer isto de maneira mais neutra. Flertar, flertar quase. Flertar e aceitarem-se, não é? Aceitarem-se e ver isto sempre. Ok, vamos ver amanhã. Eu comprometo-me a ver. E para a mulher, é por isso que lá está, isto envolve sempre mudança social, sabes? É um trabalho muito profundo, mas muito necessário dela se descascar desta noção mesmo da boa mulher e da boa mãe. Porque o que é que os estudos indicam, Susana? Mulheres e homens têm casos extraconjugais em igual medida. Não há esta noção de que os homens traem mais que as mulheres. Uhum. Agora, e mais uma vez, quero lá saber dos números. A mim o que me interessa é qual a motivação para essa busca de outras parcerias. Então, na mulher, tem a ver com a liberdade. Porque com o lover, elas não têm que ter os outros papéis todos. Eu vou lá e isto é só carnal, isto é só no momento. E a libido desperta facilmente. E depois elas perguntam, mas porquê que realmente então em casa não funciona? Só não funciona por tudo o resto. E portanto tudo o resto vai ter que ser resolvido, seja com delegação de tarefas, seja com o deixares cair coisas. O que é que realmente é fundamental para ti, para ele, para a vossa família? O que não é, tem que cair. Porque vocês dois é que são o pilar desta relação. Não é o pai e a mãe, é o homem e a mulher, em primeiro lugar. É esta intimidade que é a base, que é a estrutura dessa casa. Então que se lixe se as coisas estão desarrumadas neste dia. Se o momento íntimo chegou, vai para o momento íntimo e esquece, lá está, só depois de estar a cozinha arrumada, a roupa tratada. E a lista não acaba, não é? Se não invertemos Nunca. isto. Todos os Nunca. dias há coisas para fazer, por isso, e a vida Então, vai quando avançando. dói, sabes, este trabalho quando dói, não é só no corpo. É também ao nível desta mudança de atitude em casa e é este nível de trabalhos de casa que são passados e que têm que ser feitos. Não há como, senão a mudança não vai acontecer. Ficaste a saber um bocadinho da tua anatomia genital, que bom, mas vais ter que ficar por aí, porque o resto tens mesmo que ser tu. E eu só estou aqui a acompanhar, não é? Já os homens procuram o caso extraconjugal pela atenção emocional. Sabes? Lá está, nem é tanto pelo sexo, é por esta envolvência de terem uma mulher, a atenção de uma mulher disponível para eles. É mais o ego a necessitar de atenção. O ego e o próprio coração, sabes? A própria Uhum. energia afetiva, porque é a tal coisa, se a mulher está dispersa nestas tarefas todas, é a tal coisa, ela está em casa, mas ela não está lá, não é só na cama, ela não está lá de facto para ele, para lhe perguntar qual foi o melhor do teu dia hoje, qual foi o pior. Eu encontrei uma expressão que é muito. Os casais que me procuram, quando eu pergunto como é que vai a vossa comunicação,
E eles dizem, há uns que até querem logo saltar a etapa e dizem, não, não, comunicação nem é preciso falarmos, está tudo bem. O nosso problema é na cama. E eu pergunto, mas expliquem-me lá, como é que vocês no dia a dia comunicam? Então eu encontrei esta expressão, comunicação funcional. É só lista de tarefas. Falam, eles te falam, até trocam mensagens o dia inteiro, mas não é nada relacionado com a intimidade deles. Faz isto, faz aquilo, então muitos dizem isso, sim, nós somos uma empresa, nós enquanto empresa funcionamos super bem, está tudo, nananã. Pois. Mas assim, há uma linha, não é? Toda a gente ultrapassa isto, é importante que as pessoas muitas vezes até escondem, não é? E têm vergonha que as relações não estejam a funcionar, e é importante saber se, às vezes até dizem às amigas, está tudo bem, está tudo ótimo, e depois vai saber e, separaram-se, e que surpresa. Exatamente, exatamente. Mudaste, não é? É, Não és a pessoa que eu é. conhecia. Pois, esse espanto vem porque tu não acompanhaste essa mudança. Tu não fizeste perguntas, tu não estiveste lá para olhar e ver, sabes? Tamar, mas tu também, além dos casais, também trabalhas muito com mulheres solteiras e do universo feminino que se queiram descobrir, não é? Sim, Descobrir o claro, corpo com e. as mulheres a solo tem muito a ver com desbravar o terreno da masturbação, porque a masturbação vem associada àquelas coisas de não tiro os pelos, não compro lingerie nova, sabes? Então é muito esta reconexão de vive por ti, para ti. Inclusive é viagens, não é? Que se queres tanto conhecer um sítio, vai, qual é a questão? E fez parte do meu percurso precisamente. O primeiro destino que eu fui foi assim, em viagem destas de consciência, foi sozinha, 20 e tal dias, Peru. Eu queria fazer o caminho Inca, eu queria chegar a Machu Picchu, e eu vou e vou sozinha. E nunca estive sozinha. Eu lembro perfeitamente de um dia andar mesmo, sabes, a sair do percurso dos restaurantes onde tu encontravas mais mochileiros, eu já não aguentava pessoas a querer sentar-se ao meu lado. De onde é E a que querer vens? Como é que conversar. vais? Então fui assim, o Eu digo restaurante sempre isso às mulheres que têm medo de viajar sozinhas. Nós nunca estamos sozinhas e encontramos outras mulheres nos mesmos caminhos que nós. Mas depois é incrível. impossível, é preciso, aliás, arranjar esses momentos em que nós estamos sozinhas e que fazemos essas caminhadas, que geralmente são super introspectivas, não é? Tu podes estar num sítio muito silencioso, mas a tua cabeça não para. Daí e estás a É, pensar: pois é, eu tenho que mudar isto, eu tenho que mudar é aquilo, e vou absolutamente, fazer não, aquilo". para mim eu costumo dizer, é dos workshops vivenciais e desenvolvimento pessoais mais poderosos. É uma viagem, sobretudo lá está, fora da nossa zona de conforto. Sim, E repara, não é? Quando nós estamos também muito focados nos nossos problemas, nas nossas questões, quando viajamos também só com o nosso grupinho de amigos ou só com o nosso parceiro, perde-se aqui um potencial de ligação a outras pessoas, e é isto, o Peru ficou-me também muito como referência, porque eu ainda hoje falo com pessoas que conheci lá. sim, Quando vou com namorado, com amigos, poucas pessoas conheci, não é? Então é literalmente esta abertura abertura. Há uma abertura abre muito maior. e repara, toda a gente me dizia os perigos, não é? E o Peru, aquilo está a haver motins, civis, não sei o quê, vai com Sabes que cuidado, eu põe a costumo mochila, não dizer sei que o isso de quê. perguntar a uma mulher: "Mas vais viajar sozinha?", eu digo assim: "Isso já é muito século XX, Muito não se século coloca já XX. não se coloca agora no século XXI". Olha, eu gostaria muito de falar contigo agora, porque o tempo passa a correr e de caminho já estamos aqui há uma hora, de falarmos, as mulheres são cíclicas, nós temos o ciclo menstrual que interfere, muito, para umas mais, para outras menos, ou se calhar umas têm mais consciência, outras têm menos consciência, depende, somos todas diferentes, não é? Tu também trabalhas esta parte das mulheres compreenderem e se encontrarem e de, hum, ou seja, perceberem que há ali uns dias em que vão estar mais em baixo e que se calhar não lutes contra isso, não é? Deixa de estar mesmo assim, faz outro tipo de coisas e depois a seguir na ovulação já estamos top of the world e parece que somos todas loucas porque há uns dias estávamos, isto é tudo uma porcaria e não funciona nada. E depois é assim, ok, arregaça as mangas, vamos lá embora. Isto são tudo hormonas, amigas, mas É tudo hormonas e lá está, tem muita sabedoria por detrás.
ok? Então, sim, trabalho isto com as mulheres. Em que óticas? Número um, Tamar, eu já sei que quando tomo pílula ou outro contraceptivo hormonal, a minha libido vai-se. E eu digo o que é que queres. Queres continuar? Porque é super válido tu continuares. Não é? Porque todos os métodos contraceptivos têm vantagens e desvantagens, e só tu é que podes escolher. Então, como é que eu trabalho? Se queres manter a contracepção hormonal, é muito importante descobrir a simbologia associada às fases lunares. Porque uma mulher que está em contracepção hormonal, ela não tem o seu padrão normal hormonal feminino, das hormonas Exatamente. sexuais femininas, então ela tem que ir buscar esta simbologia, esta metodologia das fases lunares para, mas não seja conceptualmente, estar alerta para que a sociedade está sempre em lua cheia, está sempre a pedir-nos o em altas. E isto é muito contraproducente para a psique feminina. A psique feminina precisa dos momentos de introspeção, precisa dos momentos de sombra, de literalmente entrar nessas profundezas, dessas emoções que não foram digeridas, processadas, da própria informação do inconsciente. Nós somos muito poderosas a esse nível. Então, se no corpo esses processos não estão naturalmente a emergir, porque ela está bloqueada, não é? Porque não tem, está com as hormonas sintéticas, ela pode fazer este trabalho de fora para dentro. Se ela quer mudar da contracepção hormonal para o método natural de fertilidade, então eu apoio, aí sim, não é? Ok, vamos perceber mais os indicadores do teu corpo, porque como tu dizes bem, o corpo dá esses sinais e dá outros tantos, sabes? É um conjunto de informação que não acaba. E a cada mês nós temos a oportunidade de descobrir um pouco mais. Então, através do corpo, isto de facto é uma ferramenta também muito terapêutica, no sentido de nos aceitarmos. Ah, pera, está tudo bem eu ser assim, mais uma vez. Lá fora é que estão errados, cortaram aqui uma fatia muito importante de um bolo que é o nosso todo, não é? Que é esta nossa plenitude. E depois, claro, o foco na libido, porque o padrão natural da libido feminina é uma onda, é variável e às vezes ele desaparece. E isso não significa que sejas frígida. Fica atenta porque ele volta. E como é que ele volta? Lá está, o que é que te estimula a cada semana de ciclo? Porque são coisas diferentes. Nós vamos desde uma parte muito fofinha, melosa, não é? Mais daqui, às vezes não queremos saber nada disso e estamos muito físicas, a tal parte, não é? Na ovulação, nós queremos é despachar. Como há mulheres que me dizem: Meu Deus, eu literalmente subo às paredes, não preciso de mais nada. Estou-me a Tipo. lembrar de outro meme, da mulher que diz assim, era brasileiro: "Que é isso de dizer que mulher é frígida? Quando estou na ovulação eu vou à padaria, eu quero comer o pão, o padeiro e o velhinho que está lá a tomar café." Adoro, adoro. E depois, e lá está, se nós seguirmos este padrão da nossa libido, nós vamos descobrir que intimidade, que isto é uma coisa que eu repito imenso, não é? Sexualidade não é só sexo e sexo não é só penetração. Quando nós estamos ali no pré-menstrual ou no menstrual, é muito esta questão da nutrição, sabes? Do peito, da cabeça no peito, de umas festas, de umas carícias, de nos sentirmos apoiadas, valorizadas, apreciadas, não é? E isso também enriquece a nossa libido. Não é só o genital, não é? Não é só a lingerie sexy e não é só, lá está, não é ficar uma Afrodite do amor à meia-noite, depois de tudo o que tive que fazer. Isso, na maior parte das vezes, de facto, não vai funcionar para a maioria das mulheres. Eu acho que devia de haver uma educação logo quando nós começamos a menstruar, em que nos dessem este tipo de informações. Muito sinceramente, acho fulcral. Fulcral. Se não o dão na escola, então que sejam os pais, as mães, pronto, pai e mãe juntos, porque Eu os pais acredito também muito. precisam de saber, Eu acredito muito, disso muito. Lá fora, a tendência já é mesmo para as famílias funcionarem em função do ciclo menstrual da mulher, sabes?
Naquela casa já se sabe que naquela semana a mãe vai ter que ter um break. A família reorganiza-se de outra maneira. Nos trabalhos também. Interessante isso, Nesta, não é? não Porque é até agora tanto era: "Ai, estás naquela altura do mês", como quem diz que histérica, fica para aí para o histérica, canto e insuportável, sim, desequilibrada, etc. Não é? Que não é tanta cultura do ai, vamos voltar à licença, que a sim. função pública, o Estado, ainda tem lá essa lei Ah, é? Eu não sabia. que dá a licença, embora ninguém fale, ninguém aplique, se calhar entretanto já mudaram, mas há uns anos atrás ainda havia essa lei. Para mim, eu não acredito tanto nisso, porque vai na volta, eu não quero ficar em casa, Sim, claro. não é? Sim, Então, de repente, não mandem todas as mulheres que menstruam para casa. exatamente. Mas é essa flexibilidade de, se calhar, nestes 2 dias, não me peçam para eu estar tão analítica, não me peçam para eu estar tão comunicativa, a ir a reuniões, a representar esta organização. Eu, se calhar, preciso de Quando estar no back possível, não é? Quando office. possível. Estou a imaginar alguém que trabalha numa loja, atendimento ao público, paciência zero. Mais uma vez, é bom sublinhar que nós não somos todas iguais. Há Claro, pessoas que claro. passam pelo ciclo menstrual, não sei, Tamar, ou eu tenho amigas que não o sentem. Eu sinto assim com todas as franjas e notei, quando deixei de tomar a pílula, essa crescente de líbido, por exemplo, e tenho amigas que não, que dizem que é exatamente a mesma coisa. E eu lembro-me de ter lido precisamente um estudo sobre isso, que era uma grande percentagem das mulheres Grande. que tinham tomado a pílula desde a juventude, não é? Porque normalmente nos dão, não é só para como contraceptivo, é, para regular hormonas, acne, coisas Ah, que e dores mistura. menstruais, etcétera, Sim. que já falei aqui até com uma enfermeira sobre isso, e Sim, muitas sim. vezes nós temos que pensar, se tu queres usar como contraceptivo é uma coisa, se é para as dores, será que não é melhor naqueles 2 dias em que tu estás a ter dores, tomares outra coisa em vez de estás a tomar 28 dias, uma coisa que te regula as hormonas? Pronto, é uma coisa que todas temos que pensar, falar com o nosso médico e ver o que é melhor para nós, mas o que acho que é importante é deixar esta ideia de que, epá, não tomem só porque sim, não é? Não Não, tomem não só porque tomem só sim, porque sim, exatamente. E porque aquilo é repara, um medicamento mesmo exato, e também não fazer um bicho-papão de e agora estas mudanças todas, mas como é que é possível com o meu lifestyle? E vou dar um exemplo que me marcou. Eu tive um trabalho de verão na juventude, numa gelataria, e aparecia uma senhora, geralmente ao final do dia, não é? Que era também o meu turno, quase todos os dias, forte, em termos de peso, bastante forte. E ela escolhia sempre o gelado mais composto, as bolas, os toppings, e eu sou muito expressiva. E eu dava-lhe o gelado, calada, mas a minha cara dizia: minha nossa, tipo, então estou aí com tantos quilos e és a cliente que vem comer o gelado. E ela um dia, já não me lembro como é que ela começou a conversa, mas depois disse: sabe, este momento para mim vale ouro. por Então, exemplo, ela era educadora de infância e em casa tinha 3 filhos. E a gelataria ficava no meio da rua, portanto, é numa avenida, ela trabalhava numa ponta e morava noutra. Então ela dizia: se eu saio do trabalho direta para casa, eu não vou ser uma boa mãe. Este momento aqui, e era pouco tempo, entendes? Eram 20 minutos, a senhora tinha os lá, tinha uma revista, tinha não um livro. interessa, 20 minutos, às E vezes é são aí que eu 5. quero dizer, exatamente, uma mulher que trabalha no atendimento ao público, ela não pode dizer, agora destes 3 dias não posso, vou ficar. Não, ela faz isso. Agora, na sua vida pessoal, ela tenta encontrar o contra-peso, não é? O que é que eu posso fazer para uma almofada para, não é, um bocadinho de descanso, um bocadinho de atenuar Sim, isto tudo, porque foi especialmente exigente. bom E eu exemplo. tenho que cuidar disto, entendes? Então eu gosto muito de dar estes exemplos porque de facto é assim, é com pequenas mudanças, é com pequenas almofadas, porque de facto a vida torcida-nos, não há volta a dar, não é? Eu sou uma privilegiada porque efetivamente, mas pago por isso, não é? Para viver ao máximo de acordo com os meus valores e gerir o meu tempo. Mas a maior parte das pessoas não pode, não é? Não Então consegue. não vamos esperar que também as condições mudem, e para muita gente não tem que mudar, vamos garantir estes pequenos balões de consciência, de amor próprio,
que no fundo depois só vai melhorar todas as nossas relações, entendes? E a nossa saúde. sim, Porque repara, a coisa está de tal maneira, e falar ao médico, falem com o vosso médico, é de facto fundamental, mas eu tenho como clientes enfermeiras, médicas, e o caso mais gritante de uma médica foi ela ter ido a 3 colegas médicos dizer: eu estou em período já há 2 anos de amenorreia, ou seja, ausência de menstruação, de ciclo menstrual, e o que estes médicos fazem é receitar-lhe a pílula. E eu fico, porque há outras mulheres que não são médicas, eu explico: olha, a pílula não vem para te dar o ciclo menstrual, não é? A ela eu tive que, mais uma vez, disfarçar a minha cara expressiva, porque eu fiquei muito espantada, e dizer, ah, só para perceber, vocês médicos sabem, isto está convencionado entre vocês, que a pílula não, não é para o ciclo. Ela, sim, sim, estás a perceber, Tamar, a loucura a que isto vai? É que eu fui a 3 ginecologistas e 3 receitam uma pílula, diz que é a única solução. Então é esta coisa, vão ao médico, mas sobretudo informem-se. sim, Informem-se, porque os próprios médicos estão nesta espiral, não é? sim, sim, O sim. lobby farmacêutico, o lobby da padronização, todas as mulheres têm que menstruar de 28 em 28 dias, e libido, como eu costumo dizer, se os homens tomassem um comprimido que lhes tirasse a libido, esse comprimido já estava completamente fora de mercado, de circulação, entendes? Completamente. Nós não, nós aceitamos estas coisas. Sim, porque até falamos, estávamos a falar de feminismo numa destas conversas e viemos, uma das coisas que a pílula trouxe foi liberdade às mulheres e algum empoderamento na altura, mas lá está, nós temos que sempre nos adaptar. Porquê? Porque as mulheres eram muito feitas para ter filhos e ficar em casa. E então deu-lhes a liberdade de não ter filhos e continuar a ter uma vida sexual ativa. Ah, Maravilhosa. mas lá Maravilhosa. está, foi naquela altura. Hoje Exatamente. em dia temos outros contraceptivos que já são bem Exatamente. aceites e outras formas de fazer as coisas, e se calhar nós temos sempre que ver isso e olhar para o nosso corpo e como tu bem o dizes, ah, aprender a compreendê-lo cada vez melhor, não é? Compreender. Aliás, tu dizes mesmo aqui, adotar uma orientação interna como base para a mudança é a grande chave para a plenitude e é na ligação ao corpo que a compreensão e vivência da força e abrangência da ciclicidade, que foi o que tivemos a falar agora, da ciclicidade feminina, se torna mais eficaz. E eu acho que, olha, é ótimo para terminarmos a conversa, senão estaríamos aqui horas a falar, porque lá está, isto é muita coisa, nós não queremos ser tipo overwhelming. As mudanças também não se fazem nem de um dia para o Não, outro, nem de um mês não, para o outro e muitas vezes não. nem de um ano para o outro. Nem de um Vão-se ano para o fazendo. outro. Eu ainda ontem partilhei nas redes, no Mel da Deusa, eu vim de um fim de semana com uma menstruação numa fase da lua que me deixa KO. Eu vou para o pântano, entendes? Ou seja, é para Been, continuar a been ir. there, sister. Nós somos sombra e luz, e a luz só expande quando nós mergulhamos, não numa perspectiva de vitimização, mas numa aceitação, assim, ok, ok, prepara-te para um dia, nheque, nheque, Exato. este dia vai ser muito nheque, Não há nada a fazer, reduz as tuas nem uma expectativas, gelataria temos aberta nem agora para irmos lá. Nada nos safa, lá temos que ir ao nada supermercado, disso. olhar para aquela coisa dos gelados e arranjar um e pronto, é A isso. não seja É um isto, mimo. sabes? É esta pacificação com o que é realmente ser humana. Há uma música muito bonita xamânica que diz isto: para ser divina, há que aprender a ser humana. Então, para mim, a ciclicidade traz muito isso. Vai lá, lembra-te das tuas inseguranças, até por uma questão de empatia, vê, não é? Até por uma questão de desconstrução do perfeccionismo. Nunca vamos ser perfeitas. Temos sempre pontos de vulnerabilidade. E que massa, ok? Não temos o gelado, mas podemos fazer um bolo. Que massa que é que eu vou fazer com isto? Não é? Bolo de caneca, cuidado, cuidado com os bolos de caneca, mas é verdade. Com
com que as ferramentas que temos hoje, não é? E o que é que temos hoje à nossa volta, o que é que podemos trabalhar nesse sentido. Tamar, muito obrigada Muito obrigada por também a ter ti, foi estado mesmo um aqui. gosto, foi mesmo um gosto conversar contigo. Ainda não desligues, vou só despedir-me de toda a gente que esteve aqui connosco e que vai estar Beijinhos. depois do live Qualquer mesmo. dúvida, qualquer questão, sintam-se à vontade para me contactar. O Mel da Eu Deusa no Instagram, pelo Facebook, exatamente. eu não estou Não muito usas tanto? ativa. Eu vou colocar então aqui o site, que assim é mais abrangente. Muito obrigada a todos por terem estado aí também. Amanhã continuam as conversas do confinamento, já sabem, vou estar aqui com conversas sempre com mulheres extraordinárias que trabalham muito em prol do outro, até ao fim do confinamento, por isso, vamos embora todas juntas. Beijinhos e até amanhã. Beijinhos, obrigada.